Bom, o Brutalista aí veio com essa corda toda lá do Festival de Veneza, é um dos favoritos aí pro Oscar 2025. Enfim, em meio aí a outros queridinhos, será que esse filme aí merecia toda a atenção que vem tendo? O arquiteto húngaro Laszlo Toth e sua esposa deixam a Europa durante o período do pós-guerra para recomeçar nos Estados Unidos, onde uma grande oportunidade pode mudar suas vidas. Bom, Nathan, esse filme ele chegou comendo pelas beiradas ali no Festival de Veneza e saiu, assim, já um dos queridinhos. A prova disso é que a gente assistiu ele aqui na Mostra Internacional de Cinema, aqui de São Paulo, e posso dizer que foi uma das sessões mais aguardadas e que as pessoas ali mais lutaram para conseguir ingresso. Então, assim, tava badaladíssima, muito cheia e todo mundo aí muito animado para ver o filme. E eu já queria começar aquela pergunta de sempre. Supriu aí a sua expectativa? Éder, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que esse é um dos meus filmes favoritos desse ano. Eu acho que tanto esse quanto Ainda Estou Aqui dão assim de lavada no filme do Almodóvar. Eu ainda sou um pouco mais do filme brasileiro, mas eu acho que tem coisas muito interessantes nesse filme. E você comentou da sessão, a própria sessão que eu assisti na mostra trazia um pouco dessa aura, assim, porque foi tudo com celulares lacrados, seguranças assistindo a sessão junto com a gente, vendo se a gente não gravava nada, panos pretos, assim, foi um negócio bem hostil, como se fosse ali nesse clima de insegurança que os personagens vão passar ao longo do filme. E eu já queria começar aqui falando, né, que eu acho que esse é um filme que fala muito sobre o que seria essa base, né, da sociedade americana, né, de todos esses imigrantes, de todas essas pessoas que estão ali muitas vezes esquecidas, né, por uma alta classe dos Estados Unidos, mas que construiu esse país a sangue, suor e lágrimas, né? E a gente vai vendo o percurso de um desses personagens, mas que diz sobre muitos outros que a gente também vai cruzando ao longo do filme. Então logo quando a gente começa o filme, esse personagem ele chega nos Estados Unidos com aquela Estátua da Liberdade às avessas. Então esse sonho americano que vai ser posto à prova aí, né, desse país às avessas que a gente vai navegando. Então a trajetória desses imigrantes é uma luta de muito preconceito, né? Muitas vezes tendo que lutar contra iguais para conseguir ocupar um espaço. É uma história de muito apagamento, né, de cultura, de língua, de costumes que a gente tem desses personagens e que, ironicamente, a forma que vai fazer com que eles se destaquem é justamente algo muito regional. Ali, no caso do protagonista, esse estilo de arquitetura que vem ali da Europa, que vai ser absorvido pela cultura americana como ela absorve várias outras, para chamar de seu em algum momento e apagar qualquer traço ali que remeta a algo do estrangeiro, né? Isso aqui agora é americano, o que não significa que o trajeto para esse personagem chegar ali seja fácil, né? Se na Europa ele era um arquiteto, aqui ele vai estar como um construtor civil, ele vai mexer com carvão, vai mexer com aço, ele vai estar ali de fato no trabalho braçal que talvez em outro momento era o tipo de pessoa que ele mandava executar as obras dele. Então essa base é justamente ali o chão de fábrica, né, que vai erguer esses Estados Unidos de forma não só figurada, mas também literal ali da coisa, né? E tem vários diálogos que reforçam um pouco disso. Um personagem que vai dizer ali que os moradores de rua são os alicerces de Nova York, outro que perder a mãe é perder a base que sustenta ali a família. O próprio protagonista vai ser referido ali como um sanguessuga que está erguendo uma sociedade moderna. Então, os Estados Unidos que a gente está acompanhando aqui são os Estados Unidos dos imigrantes, mas também dos moradores de rua, dos órfãos, os bêbados, os explorados. Então, são essas as pessoas a quem a gente assiste ali na gênese desse país. A gente, apesar de estar falando aí de grandes construções arquitetônicas, né, nesse estilo brutalista que é sempre bastante grandioso, poucas vezes a gente para olhar de fato edifícios, a gente poucas vezes para contemplar os espaços que estão ali à volta. São sempre cenas que são muito fechadas, tanto no protagonista quanto as pessoas que estão ali à volta. Mesmo quando a gente está dentro de casas, assim, a gente pouco vê o design dos interiores. Esse personagem ele até observa o que está ali à volta, mas a gente sempre observa ele observando, nunca o que está sendo observado. Tem muitas cenas que a gente vê ali pessoas em movimento, né, em passagem, ou pelo contrário, às vezes uma cena de bar, de jazz, a gente vê em câmera lenta ali algumas pessoas dançando, cantando, tocando. Então o filme ele é sobre a base das pessoas que construíram esse sonho, não o resultado dessa ilusão, o resultado ali em edifícios em si. Eu sei que o Éder vai querer falar um pouco mais aí de arquitetura, de arte de modo geral, mas eu acho que o filme ele chega num grande ápice ali na metade do filme, né, da gente vendo esse país ser construído, e então a gente tem várias cenas documentais
muito rápidas, desse país que está evoluindo com muita velocidade, enquanto a gente começa a escutar uma voz off da esposa desse protagonista que está chegando ali para os Estados Unidos, para também trazer um outro elemento que é base ali dos Estados Unidos. Então, se a gente tem o aço, né, que é repetido várias e várias vezes nessa montagem final, então se referindo ao trabalho, e essa voz off ali da esposa, talvez se referindo ao amor, né, amor e trabalho, talvez como bases aí dos Estados Unidos. Essas duas ideias, é claro, carregadas de muito romantismo, né, mas que a gente vai ver que na prática tanto o trabalho quanto a relação amorosa que eles têm, são grandes ilusões também dentro desse contexto maior. Então, assim, você vê que a construção desse país, que promete muita coisa, é calcada numa base que não é muito sólida. Então, acho que essa coisa do filme trazer ali a arquitetura para contar um pouco da construção do país é muito interessante. E aí a gente tem aquele grande intervalo do filme de 15 minutos, como se a gente tivesse meio que num loading de um jogo, como se o país estivesse se construindo e a gente tivesse que aguardar um tempo para ver o resultado disso na segunda parte do filme. Bom, até é muito interessante a gente trazer esses paralelos, né, com relação à desconstrução do sonho americano. A gente recentemente fez aqui a crítica de Anora, mas a gente tinha essa desconstrução do sonho americano através dessas mulheres que são garotas de programa e elas precisam ganhar a vida ali naquele país que também é bastante hostil. E aqui a gente tem uma época totalmente diferente desse cara que ele no seu país de origem era um artista renomadíssimo, era um cara super importante e quando ele chega aos Estados Unidos ele se resume a uma grande massa, ele simplesmente parece que ele perde todos esses traços e aos poucos ele precisa recuperar e se provar que ele sim é um artista, ele é uma pessoa muito talentosa. São filmes com estéticas totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, mas que tem colocado aí em xeque o que é esse sonho americano e o que você precisa fazer para que você tenha acesso a isso e de fato possa ali, né, ser reconhecido em um país que quer te invisibilizar. Bom, Nathan, você falou que eu queria falar sobre arquitetura, né, sobre essa questão da arte, e de fato eu acho que é muito perspicaz essa ideia que o diretor usa para trazer ali, né, para fazer essas analogias, né. Quando a gente ouve essa palavra brutalista, a gente pensa em algo brutal, mas na verdade não. É como se fosse uma natureza inalterada, né? É aquilo que é quase como cru. O movimento brutalista ele não é um estilo, ele é uma estética. E a principal estética dele é o concreto aparente. E é bem legal porque, assim, o movimento brutalista ele surge no pós-guerra, ele vem nesse momento em que os países europeus eles precisam se reconstruir, então o cimento é algo barato, é algo que é possível de se trabalhar, então eles pensam em arquiteturas que sejam mais simplificadas, mas que possam ali trazer conforto e possam trazer ali ambiente onde as pessoas possam voltar a caminhar, a ali andar pelos espaços. Então, a arquitetura brutalista, ela é muito ampla e ela tem muito essa função. E quando a gente começa a parar para pensar, né, nesse personagem, de fato, dá pra gente fazer vários desses paralelos com o movimento brutalista. Porque pense, esse personagem é como se ele chegasse cru nos Estados Unidos, né? Como se ele tivesse essa outra estética. Porque para muita gente, o concreto, ele não é o fim de um monumento arquitetônico, né? Ele é o processo. E aqui na estética brutalista, ele é o fim, ele tá pronto ali. Então, o concreto, ele tá muito aparente. Então, é esse personagem que ele vem com a sua cultura muito forte, que ele vem com seus desejos muito fortes, e ele vem com essa ideia de arquitetura que até então não era ali tão comum nos Estados Unidos. É óbvio que o movimento brutalista, ele foi para vários países, inclusive aqui no Brasil a gente tem vários monumentos, mas eu gosto que ele faz esses paralelos que são bem interessantes. E já no começo, a gente consegue enxergar isso porque quando ele encontra o primo dele e ele vai trabalhar na loja do primo dele, perceba que é um primo que já está totalmente americanizado, né? Ele tem uma loja que imita os produtos que os próprios norte-americanos gostam, então ali ele não tem um estilo muito próprio, né? Ele simplesmente só quer se transformar em um norte-americano. E aí, quando a gente vê esse personagem já começando a aparecer no filme, ele entrega uma cadeira que é totalmente diferente daquilo que as pessoas costumam ver. É uma cadeira muito mais do movimento da Bauhaus. Então, assim, veja que é esse personagem que ele não está com vontade de simplesmente se tornar invisível dentro dessa sociedade norte-americana. Ele tem o jeito dele de se portar, ele tem o sotaque dele que é muito forte, ele não tem nenhuma preocupação em tentar perdê-lo. Ele tem os traços físicos que são muito marcantes do país da onde ele vem.
Então você percebe que é esse, de fato, esse personagem, ele aparecendo e ele se provando e ele querendo mostrar que sim, ele é diferente, ele veio de uma outra cultura e a cultura dele é tão importante, tão rica quanto aquela daquele país onde ele possa estar, né? Mas a gente vai vendo que as coisas não funcionam tão bem assim, porque ao mesmo tempo que ele quer expor as raízes e a cultura dele, eu acho que existe também um outro conflito muito interno desse personagem, dele querer se provar, dele querer mostrar a genialidade dele, dele querer aprovação. E aí a gente vê esse sonho americano de fato degringolar, o tiro sair pela culatra e a gente vê a ascensão e o declínio, né, desse personagem. Tanto que ao longo do processo do filme a gente vai vendo que eles vão questionando bastante as decisões arquitetônicas dele, né? Nossa, mas por que que você quer esse teto tão alto? Mas, enfim, será que faz sentido a gente ter esse tipo de construção arquitetônica nesse espaço? Esse tom vai mudando, porque os personagens começam a dizer: olha, não é que a gente gosta de você, a gente atura você. Então, de certa forma, eu acho que tanto aquela arquitetura quanto ele vão sendo assim, aturados. Pois é, Éder, né? Acho que entrando nessa segunda metade do filme, né, a gente fazendo esses paralelos de construção do país, mas também construção de um edifício, eu acho que nesse momento é quando a base quer se tornar edifício, né? Esse personagem que depois de ter sido humilhado tantas vezes, talvez não queira responder a mais ninguém, né? Como um dos coadjuvantes ali comenta, talvez ele acabe só louvando a si mesmo nesse processo todo ali de firmar o pé muito no que ele acha que é o certo, o que é o correto, o que é bonito, o que é o futuro do país. Então ele querendo concluir essa obra, né? Talvez como metáfora, né, de concluir esse país que vem aí, também no que o Éder estava comentando dele querer ali ser aceito pela sociedade, é um atestado de que ele de fato faz parte dessa comunidade. Afinal, ele tem ali até uma obra que todas as pessoas ali no dia a dia acabam transitando. De certa forma, quem deixa legados, né, físicos, né, fisicalizados ali no chão, querendo ou não, marcou a história de um país, ajudou a construção dessa coisa. Então ter algo finalizado é o atestado de que aquele chão é dele também. Enfim, dando um salto aí pro final do filme, eu já deixo aqui o alerta de spoilers, caso você não tenha assistido ao filme, você volta aqui depois. A gente tem a obra ali de fato concluída, ele vai receber um prêmio, uma homenagem ali num festival de arquitetura. Enfim, uma pessoa ali vai apresentar num slideshow o que é o brutalismo, quem que foi Laszlo Toff, enfim, toda a contribuição dele. E aí nesse momento a gente tem uma inversão de imagens, né? Se eu comentei que por grande parte do filme que a gente via eram as pessoas, né? Quanto mais a gente caminha para esse edifício concluído, mais a gente vai vendo dessa obra. E nesse slideshow é o que a gente só vê, né? A gente vê de todos os ângulos como é que era essa construção que ele fez, quais eram as características, de onde entra a luz, de onde a gente tem mais acesso, onde passa a água. Os Estados Unidos ali engoliram todas essas pessoas, porque nessa metáfora que a gente está fazendo, as pessoas são só ferramentas. E aí eu volto aqui a falar do protagonista, né? Ele que por muito tempo falou, deixou muito claro, principalmente nessa segunda metade, o que ele achava que era correto. Ele tá mudo, né? Ele tá bem debilitado ali, assistindo a tudo. Então a que custo ele se desdobrou para realizar esse sonho americano, né? Eu vi muita gente saindo da sessão falando que esse era um filme que exaltava com muita força a meritocracia, né, na sociedade americana, né? Esse personagem que sofre, 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 mas no final ele consegue realizar a obra dele e ele recebe uma grande homenagem e, enfim, isso mostra de que esse trabalho duro tem uma grande recompensa no final das contas, mas a gente vê que, na verdade, esse personagem ele é completamente apagado. Se ele tinha tanta luz, se ele tinha tanta identidade, se ele falava muito mais do que as próprias obras em si, esse legado acaba consumindo ele a um ponto que ele se torna inexistente. Então esse Laszlo Toff, que queria ser ali um americano, pouco interessa no final das contas, porque talvez ninguém vá lembrar de quem seja essa pessoa depois dali em diante. Então ele de fato deixa um legado, né? Mas a condição para isso é, como todas essas outras pessoas que foram exploradas nesse processo, ser completamente apagado. E eu acho que, de certa forma, aí viajando talvez um pouquinho, essa própria estrutura que a gente tem aqui no filme, né, de ter ali uma introdução, de ter ali um intervalo, de ter ali um epílogo, que é uma característica muito própria aí de filmes, principalmente dos anos 50, né, dos Estados Unidos, essa era de ouro ali de Hollywood, quando a gente tinha o filme como um grande evento, né, que as pessoas iam para assistir, talvez, valores morais de um país sendo exibidos em tela. Eu acho que a própria identidade meio classuda que o filme tem, né, de evocar a esses tempos, também parece que reforça esse ideal de país, reforça esses grandes edifícios, reforça essas grandes realizações. Então,
as pessoas elas se apagam, né, diante dessa coisa que é sempre muito épica. E uma última coisa que eu queria rebater também, que eu vi alguns comentários na internet, é de pessoas que falaram que esse filme reforçava um certo sionismo, né? Enfim, na mesma medida que a gente tem a construção desse país, né, a base da meritocracia, a gente tem essa construção desse novo país também, especialmente nesse momento político que a gente está aqui agora, com esse mesmo idealismo, né, essa promessa de futuro, como a gente está vendo ali, essa construção dos Estados Unidos ao longo do filme. Mas a minha percepção, eu queria ouvir depois o Éder desses dois pontos, é muito parecida com, né, a construção dos Estados Unidos. É uma promessa, né? Uma promessa com todos os seus vieses problemáticos, com toda a crítica que a gente vê, enfim, da desumanização desse personagem, do apagamento desse personagem, ele querendo se mostrar com tanta intensidade que ele se apaga atrás da própria obra. Então, não sei, eu particularmente não vejo isso. Eu acho que tudo está numa veia mais crítica, né? A meritocracia, o sionismo. Sobre essas questões que você apresentou, Nathan, esses pontos que foram levantados, né, como pontos críticos para algumas pessoas, também de fato não me pegam muito, tanto que porque para mim ali aquele personagem no final, quando a gente vê ele sendo elogiado, é na forma dele mais frágil, ele já tá extremamente debilitado. Você vê que ele não está colhendo os frutos ali, imageticamente falando, a gente não vê ele, né, no seu apogeu ali, ele ali ainda com saúde. A gente vê ele já bastante debilitado, já muito idoso, ele ali já quase que sem entender muito bem o que está acontecendo à sua volta para que ele seja reconhecido e de fato receba essa homenagem. Então eu acho que, imageticamente falando, eu acho que o filme ele não traz essa mensagem de fato de que se você se esforçar muito, você vai conseguir, ou se você conseguir, quando é que isso vai acontecer? E será que vale a pena, de fato, você dedicar sua vida toda e só quando você está ali no final da sua vida, quando você não pode aproveitar, não pode retirar os frutos disso, de fato você é reconhecido? Se essa for uma propaganda aí para para falar sobre a meritocracia, eu não sei se seria das melhores. Eu acho que assim, a segunda parte do filme para mim, o filme ele cai um pouco, eu acho ele um pouco mais repetitivo, né? Porque de fato quando a gente começa a ver o filme, em algum momento a gente começa a entender que aquela história tá indo bem demais pra ser verdade, e de fato a gente entende que vai chegar um momento em que esse personagem ali, ele começará a colher os frutos, né, que essa terra estrangeira que a primeiro momento parece que deu as ferramentas pra ele, mas agora ela tá cobrando em dobro e ele tá ali sofrendo com todo esse processo, que ele começa a entrar nessa loucura interna, nesses conflitos muito fortes, né? Existe quase que uma coisa ali que o oprimido ele se torna um opressor também, porque ele começa a ser uma pessoa terrível com todas as outras que estão ao redor dele. Então, eu acho que essa segunda parte, eu acho ela um pouco mais cansativa, como eu disse, e ali talvez eu tenha sentido um pouco mais o tempo do filme. Mas, de modo geral, eu acho que é um filme que eu acho ele bem interessante. Ainda mais aí pro diretor que tá no seu terceiro longa, eu acho que ele tem um olhar bem interessante, porque de fato, por não ser um filme tão caro, eu acho que ele consegue sim trazer exuberância dessas construções através dos planos que ele traz. É tudo muito grandioso. Eu acho que ele, de fato, através da imagem, ele consegue trazer essa ideia que tinha na cabeça desse personagem de construir algo que fosse memorável. Então, assim, eu acho que eu não gostei tanto quanto o Nathan gostou. Eu acho que o Nathan aí saiu muito mais empolgado do que eu do cinema. Mas, de fato, eu acho que sim, é um ótimo filme. Talvez ele seja um problema para algumas pessoas por conta da sua duração, mas eu acho que não é aquele filme difícil de ser digerido, né? Aquele filme, eu acho que ele tem aí, ele é bem fluido, mas para algumas pessoas pode assustar em um filme de quase 4 horas. Bom, vocês viram que hoje também não teve muitos conflitos aqui entre nós, acho que foi muito mais uma discussão aí de pontos diferentes, né, pra gente trazer aí da abordagem. Acho que o Nathan ele foi muito mais por esse lado da visão ali do personagem ali, eu fui um pouco mais pelo lado da arquitetura, como ele mesmo citou, mas eu acho que as duas visões se complementam. E Nathan, chegou aquele momento maravilhoso aqui do canal que é o vim te recomendar, então por favor diga aí pra nós qual é a recomendação
de hoje. Bom, a gente está falando aqui desses filmes, né, que tem essa posição de cidade, pessoas, né, e que em algum momento essas pessoas vão sendo apagadas por essas grandes construções, essa ópera de uma cidade. Eu queria só lembrar aqui de alguns filmes que tem um pouco desse debate, talvez até numa veia um pouco mais experimental, né? Então esses filmes como Berlim, uma sinfonia de uma cidade, São Paulo, uma sinfonia, por mais irônico que possa ser, de uma metrópole, O Homem com uma Câmera, então Brasil, Alemanha e União Soviética, e filmes talvez mais recentes, como aquele que nunca sei falar o nome, Koyaanisqatsi, sei lá, são todos documentários ali, né? Então esse filme aí que também mostra muito da construção da sociedade, que inclusive é ali produzido, ou tem alguma coisa ali do Coppola, cujo Megalópolis também a gente poderia ter discussões aí sobre, né, essa coisa do ser humano que olha para o futuro e que cria uma coisa maravilhosa, talvez uma outra veia, muito apaixonada pelas imagens. Enfim, queria falar de Coppola aqui, como a gente vai fazer vídeo, apesar de não ter gostado do filme, eu sou muito afeito à paixão que ele tem em filmar tudo aquilo ali, só aquilo me encanta. Então, não vai ter vídeo de Coppola, mas deixo registrado aqui, Megalópolis é um filme divertido de se assistir, apesar de tudo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar tudo aquilo que eu sempre digo aqui para ajudar a gente a chegar em outros espaços e para que a gente continue fazendo a crítica aqui, tá bom? Então é isso. Não esqueçam aí de dizer o que vocês acharam do filme, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e até mais. Tchau!